Inflação, crescimento econômico, desemprego e contas públicas. Qual cenário econômico brasileiro o próximo presidente da República pode encontrar pela frente? Quais são as perspectivas e possíveis desafios? Esse é o assunto do Invest News Entrevista de hoje e, para isso, nós convidamos dois economistas. Simone Pazianotto, economista-chefe da RIG Investimentos, e André Perfeito, economista-chefe da Necton Investimentos. A intenção do programa de hoje é conversar sobre alguns assuntos da economia brasileira, do nosso cenário econômico brasileiro. Separamos 4 deles aqui. O primeiro deles é sobre inflação. Então, fazendo uma rápida retrospectiva da inflação brasileira, pelo menos ao longo agora do ano de 2022, a gente acompanhou uma trajetória de alta da inflação, do IPCA, o índice de preços ao consumidor amplo, que é a inflação oficial aqui do nosso país, puxada por alimentos, também combustíveis. No mês de março, por exemplo, chegou a bater o seu maior nível em quase 30 anos. Além disso, também no acumulado de 12 meses, a gente acompanhou a inflação passando dos 2 dígitos. Já nos meses de julho e agosto, a gente teve deflação puxada por uma retração nos combustíveis, né, e também na energia. E recentemente, comentando um pouquinho sobre esse cenário inflacionário, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, chegou a dizer que provavelmente a gente vai ter um terceiro mês de deflação aqui no nosso país, mas que, segundo ele, a expectativa ainda, né, da batalha, segundo ele, contra a inflação não está vencida e que existem alguns elementos de preocupação. André, queria começar com você, então, como que você avalia essa trajetória da inflação brasileira, pelo menos até aqui? Quais são suas perspectivas para 2023? E se você também concorda com o presidente do Banco Central, se existem esses elementos de preocupação e quais que podem ser eles? Bem, vamos lá, né? Eu acho que o trabalho nosso de economistas, né, está bastante comprometido ao longo de 2022, na verdade, desde o início da pandemia, né? Essa pandemia bateu na economia de maneira muito heterogênea, né? Tem setores que foram bem, setores que foram mal, setores que a gente viu uma inflação, às vezes que é entendido como uma inflação de oferta, em outros lugares inflação de demanda, né? Então isso tudo aí acaba atrapalhando bastante a capacidade preditiva nossa, né? Isso de um lado, né? Agora, falando da inflação propriamente do Brasil, é curioso notar, né? No início do ano, a projeção mediana dos economistas para o final do ano era em torno de 5%. Aí a gasolina começou a subir, entre outros motivos, por conta do conflito da Ucrânia, e as projeções foram para 8%, 9%, né? E depois disso, o governo fez uma série de medidas, assim, exógenas, né, no sentido de segurar o preço da gasolina à força. A verdade foi essa. Isso daí fez que o índice cheio caísse. E hoje a gente tem uma projeção em torno de 6%, talvez vai cair até para 5% a projeção no final do ano. Ou seja, a gente vai ter agora a projeção de final do ano que a gente tinha no início do ano, né, depois do choque. Só que mesmo a queda da inflação tem que ser vista com uma certa cautela, e nesse sentido eu compartilho dos temores do presidente do Banco Central, Campos Neto, porque está muito concentrado num grupo só, que é o grupo transporte, que é uma parte importante da inflação brasileira, mas outros componentes se mantêm persistentes, né? A gente vê um nível de difusão que não é exatamente baixo, né? A gente vê os lucros também bastante pressionados, né? Então, tudo isso em conjunto gera uma inflação que é uma boa notícia até a página 3, 4, né? Acho que a gente tem algumas questões que a gente tem que ficar atento para a dinâmica inflacionária, especialmente para 2023, né? E Simone, agora trazendo um pouquinho a conversa para você também, eu queria saber quais características a gente pode esperar da inflação agora no ano que vem, no ano de 2023, o que pode acabar mexendo com os preços. E falando de inflação, também queria saber um pouquinho das perspectivas para a taxa básica de juros, o que esperar dela, se é possível a gente já ver uma redução logo agora no começo do ano de 2023, mas se de repente ela ainda pode manter um patamar elevado ao longo do ano que vem. Como o André falou, e eu concordo, né? A gente teve elementos bastante exógenos que impactaram no nível de preços. Um deles foi a guerra da Ucrânia, que se mantém forte, persistente, sem perspectivas de terminar agora no curto prazo. Então, a gente ainda tem desdobramentos dessa inflação importada, como eu digo, né? Que advém do desequilíbrio das cadeias produtivas por conta desse choque exógeno, né, que é a guerra da Ucrânia. A gente está vendo aí uma mobilização adicional da Rússia para intensificar as ações militares na Ucrânia. Então, ainda a gente deve ter alguns desdobramentos ainda esse ano, muito possivelmente 2023, e os impactos disso no nível de preços no Brasil,
como a gente já sentiu na pele, estão aí e vamos senti-los, né? E é muito difícil a gente poder medir efetivamente o quanto que esses fatores exógenos vão de fato mexer no nível de preço no Brasil, mas que vão, tá? A gente está vivendo uma experiência de nível de preços que foi impactada num curto período de tempo, pandemia e guerra da Ucrânia, que a gente talvez não tenha vivido anteriormente, né? Então, e são fatores exógenos, né? Que advêm não só da oferta e demanda doméstica, mas que estão além das forças da política econômica brasileira, né? E, obviamente, a gente deve ter agora uma desaceleração da inflação. Eu ainda estou, André, com uma projeção de 6,2. Pode ser que a gente chegue algo próximo a 5, mas deve ficar entre 5 e 6 para esse ano, possivelmente. Como a gente tem todas essas incertezas pairando aí no ambiente, né? Do que vai ser 2023, do que vai ser o cenário político, que muito provavelmente o Banco Central deve manter a Selic nesse atual patamar de 13,75 por um período mais longo. O próprio Campos Neto já declarou que essa vai ser a política. Eu não vejo ainda nenhum espaço para o primeiro semestre de a gente cortar a Selic desse atual patamar de 13,75. O que você acha, André? Olha, é assim, vamos tentar pensar essa questão da Selic sob a seguinte ótica, né? Imagina que a gente é o Campos Neto, né, Samara? Deus nos livre, né? Porque ser presidente de Banco Central num ambiente que nem esse tá difícil, né? Agora é o seguinte, a gente tem uma eleição, e o que tudo indica, né? Existe uma probabilidade maior do ex-presidente Lula ganhar, né? Vamos pegar esse cenário primeiro, depois a gente pensa na alternativa que é o presidente Bolsonaro se reelegendo. Se o ex-presidente Lula ganhar, o Campos Neto, que tem mandato fixo até 2024, de passagem, ele não tem motivo nenhum para cortar a taxa de juros, até ouvir o que o próximo presidente, vai querer fazer da parte fiscal. Ou seja, né, Fabiana, a gente tem uma situação onde o Campos Neto vai olhar e falar, ó, e aí, vocês querem fazer o quê? Vai respeitar o teto, não vai respeitar o teto, vai colocar um salário... Vai tirar o teto... Vai colocar um Auxílio Brasil de R$600, não vai colocar, vai ter piso de enfermagem, não vai ter, vai manter o ICMS lá embaixo para gasolina, não vai... Enfim, né? Então acho que isso coloca o Campos Neto numa situação que ele tem que esperar. Se ele não fizer nada, a inflação cai, certo? Então ele fica quieto, o Banco Central deixa essa discussão fiscal acontecer para começar a cortar só no segundo semestre. Se o presidente Bolsonaro ganha, ou seja, ele consegue se reeleger, não muda muito de figura, porque o próprio presidente tem sido, vamos dizer assim, tem dado sinalizações contra o que se entende, o que pelo menos o ministro Paulo Guedes é desejoso de fazer, né? A questão do Auxílio Brasil é muito claro, né? A LDO, ou seja, o orçamento do ano que vem, está lá R$405, e o presidente falou que é R$600. Aí quem que está falando mesmo, entendeu? Então isso tudo coloca o presidente do Banco Central, da autoridade monetária, eu acho que num compasso de espera. Então sim, vai até 13,75, a manutenção parece o caminho mais provável, né? E aí a gente tem um corte de juros iniciando no meados do ano que vem, e aí cai para 11%, caso o ex-presidente Lula ganhe, ou talvez um pouco menos, caso o presidente Bolsonaro e o Paulo Guedes façam um ajuste fiscal mais forte. Mas também a trajetória é de queda, mas vai demorar. Essa parte fiscal vai ter que ser pacificada, para dizer o mínimo, antes da autoridade monetária colocar a mão no bolso, por assim dizer. Vamos passar então agora por um outro assunto da nossa economia brasileira, falando um pouquinho de desemprego. Se pelo menos acompanhar a taxa ali de meados de 2021 até agora, a taxa de desemprego vem caindo. O dado mais recente que a gente tem é de julho de 2022, agora no caso, né, o trimestre encerrado em julho de 2022, que ficou em 9,1%, chegando a quase 10 milhões de pessoas. Então, André, o que explica nessa trajetória de queda do desemprego aqui no país, essa taxa de desemprego aqui no país? E eu queria também saber as suas projeções para 2023, o que a gente pode esperar do desemprego. Bem, vamos lá, né? Eu tenho falado muito no seguinte sentido. O Paulo Guedes,
muita gente critica, né, Simone, achando que de repente ele nem é tão liberal assim, podia ter feito, deveria ter feito mais coisa, né? Mas o governo do presidente Bolsonaro, e diga-se de passagem, o governo anterior do presidente Temer, né, eles não agem no alarde da macroeconomia, mas sim no silêncio da microeconomia. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: eles estão fazendo uma série de reformas de ordem micro, e uma delas foi a reforma trabalhista, que mexe no mercado de trabalho, com um mercado específico. E isso está gerando um fenômeno muito interessante. Qual é o fenômeno interessante? Quando você observa a PNAD, né, a pesquisa do IBGE, a pesquisa por amostra de domicílios, a gente vê que o rendimento médio real das pessoas, é verdade, subiu um pouco agora, mas está no pior patamar desde 2012, ou seja, a renda do brasileiro em termos reais retrocedeu uma década. Só que, por uma série de mudanças microeconômicas, aí tem mudanças legais, ou seja, a reforma trabalhista, né, que abriu outras formas de relação capital-trabalho, né, mas também por inovações tecnológicas. Eu estou falando de Uber, estou falando de iFood, entrega de comida, tudo isso daí gerou um volume de emprego e tem gerado um volume de emprego grande. Então, olha só que curioso, a despeito do indivíduo estar com uma sensação ruim porque a renda caiu, a massa salarial está subindo porque o desemprego cai, porque tem mais gente empregada, seja por conta de uma situação regulatória mais frouxa, por assim dizer, né? Ou por questão de inovações tecnológicas que criam mercados de trabalho onde não existia antes, né? Hoje em dia, a pessoa só é desempregada se quiser, né? No limite, ela pode, né, ser um entregador, né? É isso quem está falando. Então, uma situação diferente do mercado de trabalho. E isso gera algumas coisas curiosas. Por exemplo, no último PIB de no segundo TRI, né, o último PIB divulgado de 2022, o consumo das famílias subiu. E subiu por conta da queda do desemprego. Então, assim, vamos tentar juntar essas peças para te responder, Fabiana, e depois pensar algumas questões. A gente deve ver o mercado de trabalho ainda crescendo ao longo dos próximos meses. Mas isso não necessariamente a curto prazo implica dizer uma melhora da renda real das pessoas, só porque a inflação está... Não é que a inflação está caindo, isso é importante anotar também, né? Porque, assim, no início do ano a gente achava que a inflação no final do ano ia ser 5%. Aí virou 9%, a que a gente esperava. E agora é 5%, 6%. Eu concordo com você, Silvana, tem mais cara de 6% do que 5 baixo, na minha opinião. Eu acho que tem essa cara também. Mas vamos supor que seja 5, só para simplificar o raciocínio aqui, né? Não quer dizer que a inflação vai cair, ela só vai subir 5, né? Então, assim, a renda real das pessoas continua comprometida. Então, isso daí vai levar para o ano que vem a seguinte dinâmica. Sim, o mercado de trabalho deve continuar contratando mais, é verdade, mas não necessariamente o indivíduo vai ter uma sensação de bem-estar tão boa a curto prazo. Então, isso daí eu acho que explica, só para alongar um pouco mais esse tema, largar um pouco mais do que a gente está falando aqui, explica uma dicotomia muito interessante, né? O Paulo Guedes fala que a economia está bombando, né? Porque ele está olhando em termos macro algumas variáveis, né? Mas do ponto de vista micro, não necessariamente está melhorando, especificamente para os, enfim, assalariados do Brasil, né? A gente está numa situação... como eu posso dizer assim, a floresta parece bonita, mas a árvore não está tão... Se você vai na árvore, ela está meio doente, por assim dizer, né? Está meio fraquinha, né? Mas quando você olha de longe, parece que está tudo arrumado. Acho que é um pouco isso. Então, sim, o desemprego vai cair, mas sim, também não vai ter um sentimento, uma sensação de melhora pensando em consumidores, tá? Quando se trata de empresários, acho que aí a discussão pode estar melhor em alguns segmentos da economia. Legal, Simone. Como o André também já comentou, né, vem aí a gente acompanhando uma trajetória de redução do rendimento médio do trabalhador. Por outro lado, também, apesar dessa queda da taxa de desemprego, a gente viu um aumento da informalidade, batendo recorde, chegando a quase 40% da população, né, que está, enfim, trabalhando, a população ocupada. Então, eu queria saber para você o que esses dados significam, né, o que eles podem mostrar de tendência do mercado de trabalho para 2023, nas suas expectativas. Eu já vou de uma outra linha um pouco diferente do André. Eu concordo que a qualidade do trabalho mudou, tem uma outra cara, a renda do trabalhador está mais comprimida, está mais escassa, né? Mas eu não vejo a taxa de desemprego caindo daqui para frente. Tá? As minhas projeções é que a gente tem aqui, em agosto, a gente está com 9%, na PNAD, né? 9% da população economicamente ativa está desempregada efetivamente.
A gente tem uma melhorazinha ali em dezembro, que é sazonalmente esperado, deve cair para 8,9, que não é nada tão alarmante, mas todo ano de 2023 eu vejo a taxa de desemprego se manter aí acima dos 9%, entre 9,3%, 9,6%, 9,9% em março, que sazonalmente é quando a gente tem um aumento da taxa de desemprego, devendo fechar em dezembro do ano que vem a 9,1%, e no acumulado do ano, só para bater aqui o número, no acumulado do ano, a gente vai ter 2022 com 9,6, na média, e 2023, 9,5. Ou seja, a gente vai manter, a gente recuperou aquele buraco da crise da pandemia, né? Saímos dos 13%, os 12%, graças a Deus que a gente estava em 2017, 2018, muito por conta dessa nova mudança do ambiente do mercado de trabalho, e mais do que isso, a pandemia foi um choque para os trabalhadores que agora passaram por uma crise tão drástica que eles estão sim aceitando posições de trabalho e ganhando menos, né? E aí foi o que puxou o desemprego agora para baixo dos 2 dígitos, mas deve se manter aí para 2022 e 2023, tá? Então a gente teve uma boa recuperação pós-pandemia, mas 2023 a gente vai estar em uma estabilidade de desemprego aí, nada alarmante, né? Mas muito possivelmente a gente deve ter isso. Chegamos aí no nosso piso 9%, 9,5%, que vai se manter aí até o final do ano que vem. E você acredita que a informalidade pode seguir também essa tendência de alta, como já vem acompanhando nos últimos tempos? Não tenho a menor dúvida, Fabiana, porque, na verdade, essa é uma tendência mundial. A informalidade, as novas relações entre capital humano e capital monetário financeiro, ela estabelece novas relações no qual o trabalhador começa a gerir a sua própria carreira, né? Isso é uma tendência mundial, né? As amarras, né, do contrato de trabalho legalmente estão começando a ficar mais frouxas, mais afrouxadas, e isso é uma tendência mundial, e não porque no Brasil não, né? Então, e até que a gente se adapte a esse novo ambiente, muito possivelmente a informalidade vai crescer e aí novas relações legais desse novo ambiente mais informal vão sendo construídas ao longo do tempo. Mas sim, vamos aí para... A maioria das pessoas que eu conheço hoje em dia não tem mais carteira de trabalho. A gente tem PJs. E para você, André, sua perspectiva é essa também em relação à informalidade? Olha, que nem a semana colocou, é isso mesmo, né? Tentando formalizar aqui como um economista, né? A velocidade de circulação do capital é tão alta hoje em dia, né? Dadas inovações e outras questões, que os contratos de trabalho se tornam uma espécie de ruído, né? Que, enfim, já está sendo superado na força, né? A verdade é essa. Isso daí vai gerar uma série de questões mais para frente, né? Não quero nem pensar o que é aposentadoria quando a população envelhecer, né? Mas isso daí é que nem se diz, às vezes, em economia, né? As soluções econômicas de hoje são os problemas econômicos de amanhã, né? Então, faz parte do jogo, é isso. Agora, para 2023, né, de fato, né, a gente tem uma economia que vai crescer muito pouco. Então, é só para dizer, Simone, que eu concordo com a tua trajetória de desemprego, né? Pode ser que não caia muito mais, a informalidade vai permanecer elevada, né? Isso daí também é uma característica, né? Vamos ver como, por exemplo, na hipótese do ex-presidente Lula ganhar, ele disse que vai querer criar algumas novas regulamentações para trabalhos do tipo entregador de comida, motorista de aplicativo. Não sei o que ele quer fazer com isso. Sinceramente, eu não tenho a mais vaga ideia, Fabiano, que o ex-presidente Lula, né, pode querer fazer a respeito disso. Agora, isso veio para realmente ficar. E vão ter que ficar atento, né? O mundo mudou fortemente, né? Você teve uma mudança microeconômica, que nem eu disse, além da parte da legislação, da parte do mercado de trabalho, e a questão
tecnológica mesmo, né? Olha só o que está fazendo aqui agora, né? É absolutamente trivial para a gente, está 3 pessoas, uma em Luxemburgo e 2 no Brasil, para falar aqui sobre a economia brasileira, uma plataforma digital. Isso era impensável há 3 anos atrás, impensável, ninguém imaginava que ia ser adequado fazer isso, né? Então vamos que vamos, vai ser, acho que por aí temos uma situação de mercado de trabalho com essas características de um crescimento ainda baixo, né? E que vai ter uma característica mais informalizada ou formalizada com menos direito, que pode dar meio na mesma, né? 6 meia dúzia, né? Bom, o André acabou de comentar também sobre crescimento econômico, esse é um próximo assunto que trago aqui para a nossa conversa. O PIB no primeiro trimestre cresceu 1%, no segundo trimestre agora de 2022, 1,2%, superando também expectativas do mercado. Recentemente a gente teve a divulgação do IBCBR, que ficou em 1,17%, no mês de julho, né, subiu 1,17%, também acima do esperado. André, que avaliação que você faz, então, desses resultados? E a gente vem acompanhando no Boletim Focus o mercado financeiro elevando suas projeções para o PIB brasileiro. Eu gostaria de saber também se essa é a sua perspectiva agora para o cenário de 2023. Olha, eu vou colocar da seguinte forma, a boa notícia é que está ruim. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, a base de comparação é tão baixa que qualquer coisa já é coisa demais. A gente fala, não vai crescer 1,5, vai crescer 3, parece que a gente errou pelo dobro, né? Mas não é, a base de comparação é medíocre, está lá embaixo, está no chão. Para ter uma ideia de quão baixo está o PIB brasileiro, se você comparar em número índice desazonalizado, pegando os números fechados de 2021, né? A gente não tem os números fechados de 2022, né? Mas você pega 2014, o PIB de 2021 é 2% menor do que de 2014, em termos reais. Então, assim, isso para dizer que, primeira coisa, né, crescer agora não é nada excepcional. Eu não quero com isso criticar o governo, que bom que estamos crescendo, claro, não seria pior se estivesse caindo, obviamente, né? Mas a gente tem que ficar atento a isso, né? Que nem eu brinquei antes, né? Que tá bom, a inflação não vai ser 9, mas vai ser 5, é para lembrar as pessoas que a gente está num terreno pantanoso ainda. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto de projeções está indo melhor. Eu acho que esse BCBR que você falou agora, Fabiana, foi fortemente influenciado pela PMS, que é a pesquisa de serviço, que veio surpreendente até, veio muito alto. A PMC não veio alto, veio baixa, né? A PMS que veio muito bem. Enfim, que bom, né? Vamos dar esse benefício da dúvida. Agora, para o ano que vem, a gente tem uma situação que pode ser de um lado boa e de um lado ruim. Eu vou falar primeiro o lado bom, né? Vai subir mais a Selic no Brasil? Resposta, provavelmente não. Então, quer dizer, já vai parar de querer segurar a economia via juros, né? Talvez até caia ao longo do ano que vem, bom sinal, né? E tem uma questão que eu acho que é mais delicada de ser tratada para o ano que vem, né? Que o Brasil, que nem eu disse, ele está barato, né? Em vários aspectos, né? Eu acho que se você pega a Bolsa, por exemplo, né? Você vê várias classes de ativo, vários setores, quer dizer, desculpa, muito descontados, né? Que podem crescer um pouco mais, né? Então, assim, é um copo meio vazio, meio cheio, né? Eu acho que um pouco mais cheio. Eu tô querendo ficar otimista para 2023, não importa quem ganha. Eu tô achando, até por uma questão, né, Simone? A gente estava falando de geopolítica antes, né? Eu acho que o mundo está tão bagunçado, mas tão bagunçado, que o Brasil meio que ganha para o WO, sabe? Porque tanto faz Bolsonaro, Lula, todo mundo meio que sabe quem é Bolsonaro e quem é Lula. É diferente, por exemplo, no Chile, nada contra o Boric, né? Mas é um jovem de esquerda que ganhou um país e está tendo que reconstruir. No México, uma pessoa de esquerda também que não se sabe muito bem o que é. A Argentina, coitados, enfim, com vários problemas que vão se somando. O Brasil, olhando o mundo emergente, né? Bem, pega o mundo emergente do leste europeu, tem uma guerra ali, né? Pega o mundo emergente asiático, tem todos os problemas relacionados a crescimento de China, sim ou não. Então, a boa notícia é que o Brasil é um país, vamos dizer assim, esquecido na América do Sul. Talvez o pessoal vai olhar, olha só que interessante, né? Tem um país longe dessas confusões todas. Se a gente souber fazer minimamente a lição de casa, eu dei esse termo lição de casa porque eu nunca fui um cara que fez muita lição de casa. Eu era meio relapso quando era estudante, era mais... deixava sempre para a última hora. Mas se minimamente a gente não bagunçar, eu acho que o Brasil pode, em termos relativos, se beneficiar de um cenário global mais conturbado, por assim dizer. Sem contar que os juros devem cair aqui no Brasil,
e por isso esse quase otimismo meu para o ano de 2023. E para você, Simone, quais são suas perspectivas e tem possíveis pontos de atenção para o PIB nos próximos trimestres? Destravar a economia brasileira, eu acho que é uma das maiores bombas que o novo governo aí tem que desarmar, né? Mas ela está tão fechada, tão compacta, só para ter uma ideia, nos últimos 10 anos, o PIB brasileiro ele cresceu, em média, em termos anuais, 0,3%, enquanto o PIB mundial cresceu 3%, só para ter uma ideia. Então a gente já vem travado ali, com as rodas travadas, o André falou por décadas, eu estou falando só da última década, está tudo travado. Então, as questões são muito mais enraizadas, são muito mais intrínsecas do que a política monetária. Tem uma questão de produtividade, tem questão tributária aí por trás, tem uma série de questões que têm travado historicamente a economia. Então, esse é, primeiro, assim, é um grande desafio aí para qualquer um dos candidatos, né, conseguir desarmar essa bomba que é o crescimento econômico. Tá? Eu não estou mais tão otimista, André, em relação a 2023, para ser bem sincera, tá? Porque a gente está aí trazendo aí um pacotão surpresa aí, carregando o pacote de bondades aí do nosso presidente e do nosso ministro para 2023. Eu não sei de fato ainda, apesar de todos os estudos que eu leio, tem um excelente estudo aqui do IPEA, do Braulio, que eu realmente não sei ainda quais vão ser os efeitos práticos, mas a gente sabe que é um trabalho muito difícil conseguir destravar as rodas desse crescimento econômico, tá? Eu estou ainda esperando, mas de qualquer forma, o crescimento é pífio. Se é 0,2 ou 1, é pífio do mesmo jeito. Se é 1,1 ou 3, é pífio do mesmo jeito. A gente é economia emergente, a gente tem que crescer minimamente acima do que a média mundial. Então, é um grande desafio. Eu já não estou tão otimista porque a situação não é bonita do nosso passado e a gente vem carregando essa bola aí, arrastando essa bola, e 2023 não vai ser fácil, não. Falando um pouquinho de contas públicas, dívida, segundo o relatório de projeções da dívida pública, que é divulgado pelo Tesouro Nacional, pelo menos o dado mais recente que a gente tem, é que a dívida bruta do governo geral para esse ano deve representar cerca de 78,3% do PIB. Em julho, o valor da dívida pública federal era mais de 5 trilhões e 800 bilhões de reais. André, o que esse número reflete e o que fica de desafio agora para o ano de 2023? Olha, eu acho que a Simone já colocou, por sinal, o Braulio, né, o Braulio Borges, né, ele é um economista muito importante, sugiro fortemente que sigam e leiam o que ele escreve, sempre muito preciso, né? E essa questão fiscal é uma das questões que é um problema grande que a gente tem. Eu vou colocar a provocação, né, já que a gente está num debate aqui, né, que é para a gente pensar junto e para quem tem nos ver pensar junto algumas questões. O problema do Brasil nunca é crescer de menos. O problema do Brasil é que se você solta um pouco, esse negócio cresce de forma desembestada e começa a fazer ou problema no saldo de balanço de pagamento, ou problema na área fiscal, ou problema no câmbio. Então, assim, a grande aflição, e que a Simone traz, que é essa bola, né, essa bola de ferro que o Brasil tem o tempo todo, né, é como assim, deixar um pouco mais azeitadas as relações, de tal sorte que se crescer não gere essas disfuncionalidades de maneira crônica. Né? Esse desafio está posto, o próximo presidente vai ter que lidar com isso. Quer ver um desafio interessante? Por exemplo, se o ex-presidente Lula ganhar, na eventualidade dele ganhar, ele tem falado muito da ideia de que vai querer colocar o pobre no orçamento, ou seja, aumentar o salário mínimo, essa é a estratégia. Em 2002, 2003, muita gente fala que ele deu muita sorte, né, Simone, na ideia de que teve um ciclo de commodity muito grande, né? Se a gente vê termos de troca, na verdade, todo mundo depois dele teve termos de troca até melhor do que ele. Só que uma sorte que o Lula teve, de fato, naquela época, é que foi bem um período da emergência da China. E isso fez que um componente da inflação, que é bens duráveis, caísse. Quem viveu aquela época sabe, né? TV de plasma era todo ano mais barata e maior, né? Computador, laptop, celular.
Isso daí abriu orçamento na inflação para que você, com a queda de bens duráveis, você subisse o salário mínimo, ou seja, subisse serviços sem bater na inflação cheia de forma forte. Se o Lula tentar repetir essa fórmula agora, se preparem, vai dar inflação, não tem menor dúvida disso, se ele tentar fazer desse jeito. Então, assim, a dúvida, né, Fabiana, é assim, como eles vão mexer nessa máquina sem gerar ruídos maiores fiscais ou de inflação e por aí vai. E aí, entrando na parte fiscal, eu acho que não existe espaço fiscal para isso. Então, o que isso impõe? Que eles vão fazer isso via crédito. Então, se preparem, na eventualidade do ex-presidente Lula ganhar, ou talvez até com o Bolsonaro em alguma medida, bem menos, na verdade, bancos públicos vão ser chamados para a linha de frente para dar crédito para todo mundo, porque vai ter que ser via crédito e não via repasse do Tesouro, ou seja, eu acho que vai ser por ali um pouco o jogo, né? Mas a parte fiscal a gente está com esse dilema, né? Não gasta, não cresce, não arrecada, não faz, sabe? A gente está nesse nó. De novo, a boa notícia é que está ruim, as bases de comparação que nem a Simone falou, né? Crescer 0,3%, uma média mundial de 3%, nos últimos 10 anos é uma piada, né? A gente é uma década perdida, outra década perdida no Brasil, infelizmente, né? Então eu acho que assim, esse jogo é um jogo de administração política que é difícil da gente prever como um todo. O que os economistas podem dizer com alguma segurança é que não há componentes dinâmicos hoje na economia brasileira que sustentem um crescimento muito maior. Agora, o mundo da política é o mundo da política, né? Quem imaginaria, né, Fabiana, que no início do ano a gente ia ter uma medida dessa no diesel, por exemplo, na gasolina, por exemplo, né? Vamos tirar o ICMS dos estados. Ninguém imaginava isso. Zero, ninguém. Se alguém imaginava, estava muito bem informado, né, para dizer o mínimo, mas ninguém imaginava isso. Então, assim, esse que é o dilema, né? O Brasil ele tem que encontrar um jeito de poder crescer sem gerar esses tropeços, né, que eu estava colocando antes. Eu tendo a ficar mais otimista, porque o mundo está numa situação tão ruim que isso daí pode gerar um fluxo, uma situação um pouco melhor para cá, enfim. Mas é uma esperança bastante, não vou dizer frágil, né, mas calçada numa coisa que não é, vamos dizer assim, quantitativa propriamente, não é uma coisa que é modelada isso, daí é mais uma intuição minha do que qualquer outra coisa, né? E para você, Simone, quais são suas perspectivas? O risco fiscal pesa bastante aí também no mercado financeiro, no olhar do investidor estrangeiro. Como que podem ficar essas perspectivas de risco fiscal agora, por exemplo, para o ano de 2023? Na verdade, eu vou falar um pouquinho do olhar do investidor estrangeiro, tá? Quando a gente fala de Brasil, investir no Brasil, ele dissocia um pouco a política da economia, tá? Isso é um bom sinal. Mas a primeira coisa que preocupa o investidor estrangeiro é a questão fiscal, tá? Como os governos, não estou nem nomeando um governo ou outro, mas como os governos brasileiros vêm tratando a questão fiscal e tributária, né, com uma certa displicência. Tá? Então, eles ficam muito preocupados o que isso, que até agora a questão fiscal ela não é tida como prioritária pelos governos brasileiros, tá? Então assim, vamos imaginar mais despesa pública, né? Menor arrecadação, vai ter o quê? Mais inflação, menor crescimento, e a gente vai continuar aí carregando essa bola do crescimento pífio. Fora isso afugenta os investidores estrangeiros, tá? Esse é o principal ponto. A gente não faz ideia o quanto isso é importante para o olhar do investidor, tá? Ter um bom controle das contas públicas, ter a direção da carroça, né, ali, pelo menos segura, né, é fundamental, né? E esse é um dos pontos mais críticos que eu acho, porque solucionado a questão uma boa gestão pública, né, das contas públicas, já é
um grande esforço, um grande vetor para começar a destravar o crescimento e afugentar as incertezas que afastam os investidores para o Brasil, né? Então, é fundamental olhar com mais cuidado para a questão do orçamento, como ele é discutido, como ele é realizado, a questão da regra do teto dos gastos, ter necessariamente uma âncora que, como o nome diz, ancore as expectativas, né, dos gastos públicos. Isso tudo é muito importante, não é balela, tá? Pode ser que a atual regra dos gastos do teto não seja adequada, ok, repense, mas é muito importante que a gente tenha uma âncora, né? Isso é fundamental para dar credibilidade da economia brasileira aos investidores, tanto domésticos e principalmente aos investidores do exterior. E André, você compartilha também dessa mesma opinião da Simone? Eu vou brincar de Supremo Tribunal Federal. Data vênia, Simone. Vou abrir o contraditório aqui um pouco aqui com... Bem, primeira coisa colocando, de fato, a questão da credibilidade da dinâmica fiscal é central para você entender se o conjunto de fluxos de pagamento contratado, ou seja, a dívida feita, vai ser paga ou não. É isso. Então, assim, claro, sem dúvida nenhuma. Só que o Brasil, a gente tem uma situação bastante peculiar hoje em dia. Não quero dizer que isso sirva de salvo-conduto, mas atenua muito dos problemas que tem a ver com a parte fiscal desarrumada, que nem a gente está hoje em dia, e vai continuar desarrumada durante mais algum tempo, que é um nível de reservas absolutamente expressivo, né? Por exemplo, a diferença nossa da Argentina, por assim dizer, é que a Argentina deve em dólar. A gente não deve em dólar. A nossa dívida externa líquida, né? Ou seja, tirando quem tem de reserva, a gente não tem dívida em dólar, né? Isso daí abre uma outra questão. A nossa dívida sendo em real, em tese, ela é impossível dar default na própria moeda, mas a resultante disso pode ser inflação. Esse que é o meu receio. Por isso que eu acho que pode dar inflação. Esse que é um problema sério que a gente pode enfrentar. Para o investidor estrangeiro, né, eu acho que, sem dúvida nenhuma, isso daí pesa, mas eu acho que, por isso que eu falei esse meu otimismo que eu coloquei, é que o Brasil parece estar meio longe dessa bagunça toda, sabe? Porque o Brasil é um país dos BRICS, mas também é ocidental, é um país que tem produção de commodity agrícola, que vai ser algo que a demanda é inelástica e vai continuar inelástica. A gente tem uma entrada de dólar boa, a gente tem um nível de juros, 13,75, que a gente nem mais liga, a gente não liga para juros, mas 13,75 é uma boçalidade de juros. Para ter uma ideia, aqui na corretora, tenho certeza que a Simone também tem os produtos, né? Tem CDB pagando 15% ao ano. Isso daí quer dizer que em 5 anos você dobra teu capital. Um estrangeiro, eu tive recentemente em Londres para conversar com alguns clientes, eles olham isso e falam, tá bom, o Brasil é uma bagunça, mas vamos lá, né, também. Eu acho que o Brasil precisa... Eu vou colocar da seguinte forma a questão, que é uma provocação meio política da minha parte, né? O problema do Brasil não é falta de dinheiro, o problema do Brasil é falta de plano. O que a discussão fiscal deixa muito escancarada é que assim, é um puxadinho em cima do outro. Isso não é plano de nada. Essa que é a minha aflição com a parte fiscal, porque você criou emenda de relator, né? Poxa, isso daí está articulado com todas as medidas que são do setor de saúde, que vai ajudar a população ribeirinha, do Alto Amazonas, a realmente viver ou não. Como não tem coordenação, a gente fica esvaziando a energia potencial nossa em nada. E aí que tá, o Brasil tem como se bancar, porque a dívida, como eu disse, não é em dólar, porque se fosse em dólar ia ser outro jogo, né? A gente teria que gerar receita em dólar e aí seria um problemão mesmo. Mas como não é, a gente tem... Eu acho que falta essa clareza, né? E, infelizmente, a eleição hoje no Brasil dá pouca clareza a todos os sistemas, né? Por exemplo, o presidente Bolsonaro, ele está sinalizando, dando uma no cravo, outra na ferradura. A gente não sabe se vale o auxílio de 600 ou de 405. Então fica essa dúvida. O ex-presidente Lula até agora não deixou claro o que ele quer fazer efetivamente também, né? Então nós, como economistas, né, a gente fica não só de mãos atadas, a gente fica tentando preencher. Esse exercício é fascinante, né, Simone? A gente tenta preencher os espaços vazios com a nossa imaginação, né? O que a gente imagina que o outro pode fazer. Isso é um exercício meio
inglório, né? Frágil. Mas, de novo, né? A minha discordância com a Simone, muito respeitosamente, entendo perfeitamente e concordo com o que a Simone colocou, é que a gente tem essa questão. Temos reservas em dólar. Se a gente não fizer muito barulho, dado que o mundo está muito barulhento, pode ser, e aí é a minha intuição e a minha expectativa, que a gente consiga atrair capital para cá. Oxalá seja desse jeito. Espero que a gente consiga fazer desse jeito para o Brasil. Bom, e agora a nossa conversa então está caminhando para o fim, mas antes da gente encerrar, eu gostaria de saber uma rápida avaliação de vocês de como esse cenário macroeconômico brasileiro que a gente tem atualmente, essas perspectivas para 2023, pode se refletir no universo dos investimentos. Então, para quem já investe, para quem está pensando em investir, quais poderiam ser os principais pontos de atenção agora em 2023? Simone. O principal ponto é realmente acompanhar aí os desdobramentos da economia mundial, que isso vai impactar a guerra da Ucrânia ainda. Parece que a pandemia finalmente começa a ser uma página do passado, né? O Covid já não tem mais os seus efeitos, né? Hoje mesmo eu fui na universidade para um curso que eu estou ministrando e faculdade cheia, todo mundo sem máscara. Eu falei, opa, finalmente estamos... Parece que pandemia é um capítulo que eu já li do meu livro, já estou indo para um outro capítulo agora, né? Uma nova história, que agora é um pouco mais focada na guerra da Ucrânia, então eu acho que as atenções são um pouquinho mais na guerra da Ucrânia, desdobramentos disso, como que a China está se recuperando pós-pandemia, como vai ser esse crescimento um pouco mais moroso da China, e atenção realmente a esperar aí o que a gente vai ter com o próximo presidente. Eu tenho usado muito essa brincadeira, né? Que a boa notícia é que está ruim, né? Mas o fato é que é o seguinte, juros está num patamar bastante elevado, que nem eu comentei aqui, tem CDB pagando 15% ao ano. Então, qualquer estratégia de qualquer investidor tem que incorporar renda fixa hoje em dia, porque tem prêmios bons, né? Você pega a taxa de juro real no Brasil, a taxa de juro real no Brasil, ela estava sendo negociada há pouco tempo atrás, aos mesmos patamares do impeachment da Dilma. Tá bom, o Brasil tá estranho, mas o mesmo patamar do impeachment da Dilma, também menos, e tá até ajustando agora. Então, eu acho que tem que ter uma parte de renda fixa. E aí fica um alerta, tá, pessoal? Tá todo mundo nessa onda da renda fixa e às vezes começa a alongar demais os prazos, né, para conseguir taxas cada vez melhores. Cuidado, tá? Porque de repente a pessoa vai acordar um dia, né, Simone, vai ver que a carteira dele tem um duration de 3 anos e não queria tudo isso, né? Então vamos tomar cuidado para não ser isso. Agora, na parte de renda variável, vamos lá, sendo bastante franco aqui, se o presidente Bolsonaro se reeleger, empresa estatal, né? Vai ter algum processo de privatização de Banco do Brasil, algum processo de privatização de Petrobras, é isso, né? Se o ex-presidente Lula ganhar, ele vai tentar fazer a demanda doméstica subir. Eu estou falando o quê? Varejo, construção de Minha Casa Minha Vida, educação, né? Esses setores podem se beneficiar. Só que são posições altamente especulativas. Por sinal, quem gosta de operar opção, né, Simone, hoje em dia está feliz da vida, porque com esses prêmios e vols aí dá para ganhar dinheiro, tem muito dinheiro na mesa para ser ganho, né? Não recomendo que você faça isso, a não ser que você seja uma pessoa habilitada e treinada para mexer nesse mundo, porque senão você pode se machucar e perder dinheiro mesmo. Mas hoje em dia tem uma situação um pouco mais favorável para isso. Mas, Fabiana, então acho que é isso, né? A gente tem juros num patamar bom, sim, tem que ter renda fixa. Cuidado para não comprometer demais, né, o teu orçamento de fixação, por assim dizer, né? Ficar com prazo muito longo na tua carteira pode ser um problema, né? E quando se trata de renda variável, eu acho que tem setores que são grandes ganhadores nítidos, caso um ou caso outro, né? Mas como a Bolsa como um todo talvez possa se beneficiar de um momento que está muito baixo, né? Que nem a gente estava falando de PIB, né? Tá largado alguns setores, largado. Eu, como economista, não posso ficar comentando especificamente de empresas, eu não tenho mandato para isso, né? Mas o que eu posso falar é desses setores que podem se beneficiar caso um ou caso outro ganhe, né?
Bom, essas são então as perspectivas do André e da Simone agora para o ano de 2023, né? Quais podem ser os principais desafios para o próximo presidente da República. Essa edição do Invest News Entrevista termina por aqui. Eu gostaria de agradecer André e Simone novamente. Obrigada pela participação de vocês e por essa conversa aqui com a gente.